A gente muda de assunto agora, traz para vocês uma atualização de um decreto que incide sobre crimes de incêndios, que foi atualizado e está trazendo preocupação aos nossos produtores. Por isso, a gente chamou a autoridade no assunto para falar sobre isso. Samanta Pineda, advogada especialista em direito ambiental, nossa parceira, hoje visitando o canal Terra Viva, trazendo para a gente essa atualização, informação nessa semana, né? Samanta, primeiro, uma excelente noite para você, obrigado por atender nosso convite. E essa atualização é, de fato, muito preocupante, né? Obrigada pelo convite, Pedro, porque a gente precisa, sim, falar a respeito disso. O decreto 6514 é um decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais. E na lei de crimes ambientais já estava previsto o crime de provocar incêndio, ok. Só que esse crime tinha um tipo de pena e ele tinha as intimações, a forma do produtor ser chamado a responder por esse crime de um jeito, de uma forma que era descrita nesse decreto que foi mudado agora essa semana. Então, foi publicado no Diário Oficial e algumas coisas nos preocupam. Obviamente que os incêndios estão aí preocupando todo mundo e a gente precisa punir muitos culpados. Mas, por exemplo, esse novo decreto que modificou o anterior, ele traz a possibilidade de citação eletrônica. Essa citação eletrônica nos preocupa bastante porque nós sabemos a realidade do produtor brasileiro. Muitos deles não têm acesso a um e-mail, não têm acesso à internet. A conectividade no Brasil é um problema grave. Então, essa substituição da citação é uma das preocupações. Outra questão é que existe lá um agravamento da pena caso não tenham sido tomadas as medidas que previnam incêndio. Isso está lá colocado de uma forma que não diz quais são essas medidas. Então, é muito subjetivo, o fiscal, a autoridade ambiental pode entender como qualquer coisa, né? Mesmo que eu tivesse acero, mesmo que eu tivesse um plano de ajuda mútua em caso de incêndio, que eu tivesse brigada, como não está listado no decreto quais são esses meios, ficou muito subjetivo. Então, tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, senão a gente vai acabar onerando quem foi a vítima, né, que é o produtor rural. Exatamente. E outro ponto interessante é que ainda é necessária uma investigação muito mais assídua em relação a isso. O que está de fato acontecendo? Porque os incêndios, eles acontecem em época de seca, a gente sabe que, inclusive, é uma causa até natural, muitas das vezes. Mas nessa situação, tomou medidas que estão descabidas, né? Ainda precisa ter ainda é necessária essa fiscalização e também tomar cuidado com as informações e fiscalizar de uma forma efetiva. Exato. Se não houver uma apuração eficiente, não adianta punir. Né? Tem, inclusive, nesse decreto, a possibilidade de embargo da área que foi queimada. Imagina, o sujeito já está com prejuízo de queimar a lavoura, já está com prejuízo de ter que refazer a sua reserva legal, a sua APP, e ele ainda vai ter a propriedade embargada sem poder produzir. Vai pagar como? Então, é muito grave isso porque não há essa fiscalização e essa investigação que você cita. Não temos órgãos ambientais aparelhados. Quando o órgão ambiental tem pessoal, ele não tem a caminhonete, ele não tem o drone, ele não tem o equipamento necessário para fazer a fiscalização, a verificação de onde começou esse fogo. Muitas vezes, naquela área do DENIT ali, que não tinha manutenção, uma bituca de cigarro, começou esse incêndio e o produtor vai acabar pagando por isso. Então, é preciso investir nos órgãos ambientais, fiscalização, para que a gente consiga ter um pouco mais de justiça nisso. Por falar em justiça, a gente precisa também trazer um ponto que mostrou extremamente sensível e frágil. Não temos nenhuma lei, ou melhor, não temos nenhuma efetividade de lei que traga uma segurança num caso como esse, uma prevenção numa situação como essa. Tivemos prejuízos assustadores. Eu estou errado? Não, não. Embora nós tenhamos leis que protejam, que digam que o incêndio, provocar incêndio é crime, está tanto no Código Penal quanto na Lei de Crimes Ambientais, nós não temos medidas preventivas eficientes. E a gente acabou de ver isso, né? O Brasil inteiro pegou fogo. A gente fala bastante do estado de São Paulo, mas nós temos fogo no Pantanal, que é uma área alagada, nós temos fogo na Amazônia, nós temos do Paraná, do norte do Paraná para cima, tudo pegou fogo no Brasil. E não foi só aqui. Tivemos fogo em Portugal, tivemos fogo no Canadá, queimou áreas gigantescas. Então, o que o Brasil podia ter feito? A gente podia ter liberado melhor a construção de represas para que tivesse água na hora de combater esse fogo. Nós podíamos ter feito baixa de massa, de biomassa, né? Que é soltar o boi em locais onde ele poderia pastar e que muitas vezes... inclusive. No Pantanal, aquela pecuária extensiva que precisava acontecer e não aconteceu, para baixar essa biomassa, fazer a queima controlada. Gente, queima controlada é diferente de incêndio.
queima controlada é um fogo baixinho, controlado, que baixa essa biomassa e que faz com que esse fogo não atinja as áreas que não pode atingir, que são áreas de preservação permanente, reserva legal, florestas importantes, queimando a vida animal. Isso é o que mais me dói. Exatamente. Tivemos aí uma perda expressiva da fauna, da flora e também humanas, né? Muitas pessoas se arriscaram e acabaram perdendo a vida tentando combater esses incêndios. Samanta, muito obrigado pela sua visita aqui no canal Terra Viva, trazendo essa atualização para você em primeira mão aqui no Jornal Terra Viva. E a gente sempre está de portas abertas. Quem quiser acompanhar mais seu trabalho, está nas redes sociais, né? Nas redes sociais, @SamantaMPineda. Muito obrigada pela oportunidade, Pedro. A gente agradece sempre, Samanta. Obrigado mais uma vez.